E retratos, eles apontam fases. Eu não vou falar de muitas fases, porque quando comecei a me separar para trazer essa mensagem, eu fiquei lembrando de diáconos. Fui um diácono, servi como diácono na igreja, e me lembrei de vários diáconos que passaram na rota de minha vida, na rota de meu ministério, e alguns retratos, eles amarelaram, eles se perderam. Eu quero nessa tarde falar sobre o tema que você pode ler em tela, chamado Prioridades Alteradas. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de um profeta que nasce na Babilônia, durante os 70 anos do cativeiro, o profeta Ageu. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 7. Enquanto você encontra, um pouco antes de Zacarias, um dos últimos livros do Antigo Testamento, um livro com apenas 38 versículos, mas que traz uma expressiva mensagem. Vocês encontraram o texto? Eu quero convidar a você a ficar de pé então para fazermos a leitura inicial, versículo número 7, e eu vou ler a versão revista e atualizada. Registra a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós glorificamos, adoramos, entronizamos, exaltamos o teu santo e precioso nome. Te agradecemos porque tu és fiel e és bom o tempo todo. Pedimos, Deus, que face a tua graça e misericórdia, fales com cada um de nós nesta tarde. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, renova-nos nesta tarde. Que não voltemos aos nossos lares como chegamos, mas que voltemos renovados, restaurados em ti. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. E quando você sentar, eu gostaria de fazer um pedido apenas, que você por alguns segundos feche os seus olhos e se lembre do dia de sua consagração diaconal. Se lembre das mãos que foram colocadas em sua cabeça, se lembre do convite que lhe foi feito, se lembre daquela cerimônia. Nesse momento você possa fazer mais uma oração agradecendo a Deus por aquela data. Pai amado, nós te agradecemos e pedimos, Pai, nesta mensagem cujo texto base, ele exclama: considerai o vosso passado, que nós possamos considerar aquela data, considerar tudo que nos atribuístes e nos confiastes, e renovar a nossa vida. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Se passaram 17 anos do retorno de Israel para reconstruir as muralhas, reconstruir o templo. Mas depois de pouco tempo, o templo continua em ruínas. Nada mais é feito. Por quê? Porque os trabalhadores, eles se acomodaram. Os trabalhadores, eles falaram: bom, nós já viemos, já saímos do cativeiro, já passamos, já temos a nossa própria terra, já temos o nosso próprio terreno, as nossas próprias casas, e agora não precisamos mais nos preocupar com o templo. Então Deus levanta um profeta chamado Ageu, que significa festivo, Hagai, e levanta esse profeta para trazer uma palavra àquelas pessoas que foram chamadas para servir e não serviam mais. Eu sei que essa mensagem abrange novos diáconos, mas abrange diáconos que já têm um tempo de caminhada. Eu quero dedicar especialmente a eles, assim como aos novos, mas aqueles que estão desanimados, aqueles que perderam vigor no serviço diaconal, aqueles que perderam a vontade de reerguer ou continuar erguendo e renovar aquele serviço para o qual Deus os chamou,
para que possam refletir nos próximos minutos sobre essa palavra. Diz o versículo 2, na continuação dessa mensagem: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aqueles homens, depois de um tempo inicial, eles dizem, não precisa mais de pressa. Eles foram com pressa. Havia um senso de urgência, de cuidar da casa de Deus, de levantar a casa do Senhor, de reerguer aquelas muralhas quebradas, mas também as pedras do templo. Mas agora eles estão dizendo nesse versículo 2, não veio ainda o tempo. Talvez nós possamos pensar como Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 diz, e entender o que a Bíblia diz a respeito do tempo, que todo propósito debaixo do céu em relação ao tempo, todo propósito. A Bíblia diz no versículo 4 desse mesmo capítulo 3 de Eclesiastes, que há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempos de problemas, como diz Salmo capítulo 9, versículo 9. Há tempo de estabilidade, como diz o livro de Isaías, capítulo 33. Há muitos tempos que nós vivemos. Existe tempo de humilhação e existe tempo de exaltação, como diz 1 Pedro capítulo 2. Mas essas pessoas que foram chamados ao serviço na casa de Deus, agora estão dizendo nesse versículo 2, olha, não veio ainda o tempo que a casa de Deus deve ser edificada. Quem disse isso? Deus lhes chamara para edificar a casa. Eles perderam com o tempo que eles estão cuidando das suas próprias coisas. Eles perderam o senso de urgência e o senso de prioridade. E isso acontece com muitos que servem ao Senhor. Eles perdem a noção da prioridade de suas vidas. E qual é a prioridade de sua vida? A prioridade de sua vida é seguir em obediência ao chamado de Deus. É obedecer ao que Deus determinou. Quando Deus estabelece algo, nossa meta é cumprir esse algo. Quando Deus estabelece uma missão, nossa meta é cumprir a missão. Quando Deus dá um mandamento, nossa meta é obedecer ao mandamento. Deus lhe chama da Babilônia para Israel, para que levantasse o templo. Eles agora dizem, acaso é tempo de levantarmos? Porque por causa de uma pessoa que se acomoda, que envenena outra pessoa, que contamina outra pessoa e que contagia outra pessoa. E daqui a pouco todos estão com o mesmo sintoma, uma enfermidade entre os servos da casa de Deus. Muitas igrejas podiam caminhar muito mais, avançar muito mais em sua missão, se todo corpo diaconal, todo corpo pastoral, todos os servos estivessem unidos na mesma meta. Não vou parar de trabalhar. Mas muitas vezes nós paramos, cumprimos escalas de maneira pro forma. Quando cumprimos, quando não queremos cumprir, nem cumprimos, justificamos uma eventual ausência e não vamos trabalhar. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quem disse isso não foi Deus. Isso nós aprendemos então, que mesmo no meio de pessoas que são chamadas para o serviço, pode haver contaminação da missão que Deus legou ao coletivo. Eles foram chamados da Babilônia com propósito, e não estavam cumprindo o propósito. E por isso nós lemos, no versículo número 4, o seguinte: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Cada um cuidava da sua própria casa. Chegou um momento que eles falaram, não, mas eu não vou cuidar mais da igreja, eu vou cuidar das minhas coisas. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu estudo, eu sei que eu fui chamado para servir na igreja, mas isso vai ficar relegado às possibilidades posteriores, não urgentes, não prioritárias. E esse pensamento, que começa com bases plausíveis, ele se transforma num grande erro, ao ponto de Deus falar,
Acaso é tempo de vocês habitarem em casas muito bem estruturadas, muito bem arrumadas, enquanto a minha casa está destruída? O servo de Deus, ele tem que ter noção de que não pode ficar indiferente à situação de sua igreja, não pode ficar indiferente à situação do seu ministério, do seu chamado ministerial. Foram 15 anos de abandono, meus amados irmãos. 15 anos. 15 anos em que eles ficaram em Jerusalém. Depois de chegarem lá 17 anos, 15 anos fica o templo abandonado. 15 anos sem culto. 15 anos sem adoração. E por que eles foram? Reconstruir os muros, sim, mas o templo também, o local de culto. E nós vemos muitas pessoas que abandonam tantas coisas. Deuteronômio 32, pessoas abandonam Deus. 2 Timóteo capítulo 4, pessoas abandonam o ministério. 2 Pedro capítulo 2, pessoas abandonam o caminho. Mas quando nós lemos aquela carta que o Senhor Jesus envia para a igreja de Éfeso, capítulo 2 do livro de Apocalipse, Jesus ele diz àquela igreja: tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Quando eu pedi para vocês fecharem os seus olhos, talvez vocês olhassem para o retrato antigo, quando vocês tinham aquecido o primeiro amor. Muitas vezes você continua com o seu cargo na igreja, mas não tem mais o amor no serviço. Você continua trabalhando nas escalas da igreja, mas não tem mais amor em cumprir as escalas. E digo mais, você não tem nem mais zelo para as coisas de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter zelo com as coisas de Deus. Números 25, Deus é um Deus zeloso. João capítulo 2, nos lembramos sempre do Senhor Jesus Cristo naquela festa de casamento, quando ele transforma a água em vinho, momento festivo. Mas logo depois, no mesmo capítulo 2 do Evangelho de João, o Senhor Jesus chega no templo e coloca aquelas barracas, aquelas mesas todas para baixo. Por quê? Porque Jesus é zeloso com a sua igreja. A Bíblia diz no Salmo 119 que cada um de nós deve ser zeloso com a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios capítulo 12, que nós devemos ser zelosos pelos dons espirituais. A Bíblia diz na carta a Tito, capítulo 2, que nós devemos ser zelosos pelas boas obras. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de ser zelosos. Gálatas capítulo 4. Nós temos que ser zelosos pela igreja. O zelo não pode nos faltar, assim como o amor não pode deixar de queimar em nós. Por isso que a Bíblia diz: considerai o vosso passado. Considere o tempo que você então foi chamado para servir na obra de Deus, que você tinha amor, que você tinha zelo, que você tinha cuidado com as coisas de Deus. Porque muitas vezes o máximo que você faz é colocar o seu blazer, a plaquinha de diácono e ficar na porta cumprimentando os irmãos, sem prazer, sem alegria, sem motivação. Tenho, porém, contra ti que perdestes o primeiro amor. Por isso, Deus levanta Ageu para dizer àquele povo que havia 15 anos não pegava numa pedra do templo, para dizer-lhes: considerai o vosso passado. Vamos ao versículo número 5 e a continuação no versículo número 6, quando a Bíblia diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Versículo 6, tendes semeado muito e recolhido pouco. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Esterilidade espiritual é um quadro no qual se encontram muitos pastores e muitos diáconos. Esterilidade espiritual é quando parece que aquela árvore não produz mais frutos. Nada, ela só tem aparência de árvore, ela tem folhas de árvore,
mas ela não tem os frutos da árvore. Simplesmente chegam as estações de produzir fruto, não produzem mais nada. São pessoas estéreis. E quando produzem, o resultado não sai como gostariam. A Bíblia diz em Levítico capítulo 26, Deus traz uma palavra: olha, vocês vão semear, mas são os inimigos que vão colher. Meu Deus, uma palavra mais dura, nós lemos em Jeremias capítulo 12, quando a Bíblia diz: vocês vão semear trigo, mas vão colher espinhos. E Miqueias capítulo número 6, a Bíblia diz: você pisará na azeitona, mas não se ungirá com o seu óleo. Você fica pisando na azeitona, que produz o azeite, que produz o óleo, que produz o óleo da unção, o óleo da renovação, o óleo da alegria. Você pisa a azeitona, você sente o cheiro do azeite, você sente o azeite escorrendo nos seus pés, mas você não é ungido por isso. E muitos diáconos se sentem assim na tarde de hoje. Muitos diáconos se encontram numa situação que falam: realmente, o que acontece é isso, eu tenho semeado muito e recolhido pouco. Vou para a igreja e volto da igreja como cheguei. Sirvo no ministério, hoje eu faço 1 ano de ministério, 10 anos de diaconato, 30 anos no diaconato, e eu não tenho mais prazer com nada, e nada muda. E porque eu vivo essa experiência, a Bíblia diz: considerai o vosso passado. A continuação desse versículo número 6, a Bíblia diz: comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos. Falta de fome, falta de desejo pelas coisas espirituais, falta de desejo no servir. Meus amados irmãos, a falta de fome é muito terrível. O Senhor Jesus, quando ali em Mateus capítulo 4, Jesus vai ser tentado naqueles 40 dias no deserto, Jesus usa uma palavra do Pentateuco ali em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando Jesus diz: nem só de homem viverá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus colocou uma palavra que já foi trazida a Israel. O nosso alimento não pode ser apenas do pão que nós comemos, que entra na nossa boca, mas tem que ser da palavra do Pai. Nós devemos, amados irmãos, cuidar de nossa vida devocional, nós devemos cuidar de nossa vida extra-templo, nós devemos cuidar de nossa vida devocional íntima com Deus. Não é possível que o diácono só ore quando esteja na igreja durante o culto. Não é possível que o diácono só ore quando vai fazer uma prova, uma entrevista de trabalho. Não é possível que a nossa vida de oração seja motivada apenas por interesses fortuitos, pontuais. Mas nós devemos buscar a palavra de Deus. Mesmo servindo, fique atento à pregação da palavra de Deus. Você veio nessa tarde aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você veio aqui para ser renovado no Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para a sua vinda nesse local, nessa tarde. Então, para isso, diga: Deus, eu quero me alimentar da Tua palavra, eu quero ouvir a Tua palavra, eu abro o meu coração para a Tua palavra. O Senhor Jesus, certa vez, João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz aos seus discípulos: o meu alimento, pois, é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse era o alimento de Jesus. Nós não sabemos o prato predileto de Jesus, nós não sabemos o que ele costumava comer, mas quando Jesus abre a boca para falar sobre o alimento que ele consumia, era fazer a vontade daquele que enviou, porque isso o alimentava, isso o renovava, é cumprir a sua missão. E nós, o que nós temos feito do nosso chamado? Depois de ordenado, ficamos relapsos. Será que depois do primeiro ano do serviço, as primeiras decepções que possamos
ter tido com pessoas, será que nós então desanimamos no serviço? Não permita que isso aconteça. Considerai o vosso passado. Não permita que o desânimo te invada. Por causa do tempo, não perca o teu primeiro amor. Por isso que a Bíblia diz: considerai o vosso passado. Jesus é o alimento que nos sustenta, nos fortalece. João capítulo 6. Jesus é o pão da vida. Continuando no livro de Ageu, de onde não sairei nesta tarde, a terceira parte do versículo número 6, a Bíblia diz: vesti-vos, mas ninguém se aquece. Vocês se vestem, vocês trocam as suas roupas, mas não são aquecidos. A vestimenta na Bíblia tem 3 símbolos: o símbolo da santidade, o símbolo da identidade e o símbolo da proteção. 3 aplicações que podem ser usadas, e podíamos pregar isso, só sobre isso no outro dia, mas o símbolo da santidade, da identidade e da proteção não podem sair de nossa mente. Esse povo se vestia, mas não conseguia se aquecer, não conseguia se proteger. Quando o pecado entra no mundo, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que eles colocam folhas de figueira para se cobrir. Aí no versículo número 21, nesse capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus os cobre com peles de animal, ou seja, um sacrifício. Uma profecia sobre o sacrifício de Cristo, que João capítulo 1, versículo 29 diz que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o fato é que nós podemos vestir várias vestes e estarmos descobertos. Nós podemos vestir, por exemplo, a veste dos sacerdotes, Êxodo capítulo 28, que eles tinham aquelas vestes talares bonitas, mas quando os sacerdotes viviam no erro, as suas vestes não os cobriam, as pessoas os identificavam como sacerdotes, mas não eram. As vestes de reis, Ester capítulo 6, as vestes reais, são reis, mas podem estar com frio na sua alma. Um outro tipo de veste, a veste que Davi veste, a veste de guerreiro. 1 Samuel 17, 1 Samuel 18, ele veste de Saul, depois ele veste de Jonatas, veste de guerreiro. Mas a veste do guerreiro não faz o guerreiro, como mostra o próprio Davi em 1 Samuel 17. Não foi a sua veste que lhe deu vitória, foi a sua ousadia, a sua coragem, a sua intrepidez, a sua fé, que fez derrubar Golias. A verdadeira veste que nós devemos ter é aquela que Romanos capítulo 13 nos aplica. Devemos nos revestir de Cristo. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, que as nossas vestimentas devem ser espirituais, e nós devemos cuidar com isso. Por quê? Porque muitas das vestes estão manchadas. As vestes brancas que simbolizam santidade. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo número 3, quanto à igreja de Sardes: olha, alguns de vocês não contaminaram as suas vestes de carne. Por quê? Porque o serviço diaconal não é completo apenas na realização de suas tarefas ou no cumprimento de suas escalas, mas é na vida devocional com Deus, na busca pela santidade, na luta diária contra a vontade da carne. É uma luta diária que tem que ser vencida diariamente, pastor, diácono, irmão, irmã. Então nós devemos lutar, estar vestidos, mas aquele povo, diz o texto que nós lemos, vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Talvez eles se lembrassem da época da Babilônia, que era um povo que estava exilado, mas que era um povo que estava aquecido. E aí, na continuação do versículo de número 6, a Bíblia diz: e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra. Deus envia seca.
Deus envia crise. A Bíblia diz claramente no texto que você está lendo: e o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Crise financeira. O dinheiro não fica, o salário não fica, se esvai. E o texto diz: por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, fiz vir seca sobre a terra. Deus manda a seca sobre Judá, Jeremias capítulo 14. Deus levanta o profeta Elias para ir até Acabe, assim que ele se casa com Jezabel. 1 Reis capítulo 17, ele fala: olha, vai vir seca sobre a terra durante 3 anos. O seu sucessor Eliseu, ele vai falar no 2º livro de Reis, capítulo número 8, ele vai dizer: vai vir uma seca aqui, 7 anos sobre a terra. São palavras de Deus contra o seu povo, são palavras de Deus contra o seu povo. A praga vem, o juízo vem, até porque a Bíblia diz, dentre os juízos de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, o juízo, pois, começa pela casa de Deus. O que nós devemos ter para que o juízo não entre em nossa casa, em nossa vida ministerial, é aquilo que nós lemos em Êxodo capítulo 12, quando no umbral de nossa casa, de nossa porta, para que o anjo que passou pelo Egito, foi ceifando a vida dos primogênitos daquela terra, ele não passava pela casa que tinha o sangue do cordeiro, ele não olha para a placa de diácono, ele não olha para o título de pastor, ele olha para o sangue de Jesus, que está brilhante no umbral da sua porta. Meus amados irmãos, a vida devocional é importantíssima, é fundamental, é necessária, é primordial, é basilar. Por isso a Bíblia fala para todos nós que servimos ao Senhor: considerai o vosso passado. 15 anos abandonando a casa de Deus, 15 anos tendo o título de pessoas que foram chamadas para reerguer a casa de Deus, mas não estavam fazendo nada. Talvez sejam 15 anos, talvez sejam 15 meses, talvez sejam 40 anos da sua vida, não importa. O que você tem feito na sua vida espiritual, e o que você tem feito na sua igreja. E a Bíblia então diz, na continuação do versículo número 11: fiz vir a seca sobre os montes. Na simbologia, monte representa relacionamento com Deus, intimidade com Deus, separação para a busca com Deus. Não adianta muitas vezes nós orarmos, e eu vou dizer o motivo. Em primeiro lugar, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em segundo lugar, porque Tiago capítulo 1 fala que se nós tivermos dúvida, não vai adiantar nada. A Bíblia fala em Zacarias capítulo número 7, que se houver desobediência, Deus não vai ouvir a oração. Há diáconos que são até obedientes, mas são insubmissos. Aliás, é uma palavra que duas palavras que muita gente confunde. Submissão e obediência não são a mesma coisa. Insubmissão ou desobediência não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ser obediente, mas pode ser insubmissa, obedecer contrariada. A pessoa não é submissa, não se coloca sob a missão. Submissão sob a missão, debaixo da missão de quem enviou, é debaixo da missão de outro. Submissão. Não, então estou sob missão, a minha liderança me determinou a fazer isso, eu vou fazer, mas eu discordo. Eu sou quando você obedeceu, cumpriu a escala, mas você é insubmisso. Nós devemos ter um coração submisso, um coração quebrantado, um coração humilde. Isso é o que Deus vê. É por isso que a Bíblia fala de orações que Deus não ouve. Por exemplo, a Bíblia diz ali no Salmo 66, que Deus não ouve a oração de quem não age com misericórdia. Olha só, Provérbios 21. Provérbios de número 28, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração de quem é negligente. Aí nos lembramos do texto de Jeremias 48:10.
Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, negligentemente, de qualquer maneira. Por isso que o texto sagrado de Ageu diz: considerai o vosso passado. É para olharmos para aquele tempo que nós tínhamos o ardor, e eu vou dizer mais, o temor em servir a casa de Deus. Você não veio aqui para perder o seu tempo, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus e mudar para melhor. Então considere o seu passado, porque é momento de mudança. E a Bíblia diz então, na continuação, no versículo número 11, que eu fiz ver seca sobre o cereal. Cereal representa o pão. Jesus é o pão da vida, João capítulo 6, mas quando ele parte o pão, ele diz: este é o corpo, este é o meu corpo. E o corpo de Cristo é qual? A igreja. Há diáconos que deixaram de se congregar, que só vão aos cultos quando estão escalados. Talvez você conheça alguns. Se a pessoa está escalada, vai no culto. Se ela não está escalada, não vai no culto. Considerai o vosso passado. A Bíblia diz que nós devemos nos congregar enquanto é dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, versículo 1, que estavam todos reunidos ali, mesmo diante das perseguições, da recente morte de Cristo. Todos estavam reunidos, não deixaram de se reunir. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 que nós somos como um corpo, membros uns dos outros, partícipes uns dos outros. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que nós devemos nos ligar, nos unir, para que possamos gerar o crescimento da igreja. O crescimento da igreja não depende só do pregador. O crescimento da igreja depende muito da unidade do seu corpo. E se a liderança não estiver unida, como ela vai crescer? Tem que haver unidade. Por isso que a Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos o que? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós gostamos apenas do final do versículo 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas a Bíblia diz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, se o que? Mantivermos comunhão uns com os outros, se andarmos na luz, ou seja, vida devocional, vida coletiva. E meus amados irmãos, muitos já perderam o prazer de congregar. Talvez você esteja nessa reunião porque o teu pastor quase que obrigou, determinou, orientou a que você estivesse aqui. Falou: os diáconos têm que ir nessa reunião. Talvez você tenha vindo nessa reunião porque um diácono insistiu: vamos lá, vamos dessa vez. Você veio, essa palavra é para você. Considerai o vosso passado. A Bíblia continua dizendo que fiz ver seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, mas agora diz, e sobre o vinho. Simbologia bíblica: o vinho representa alegria. João capítulo 2, já citei aqui, Jesus transforma a água no vinho do casamento que tinha acabado. Volta a ver o momento de alegria ali, e muitos perderam a alegria no serviço. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força. E você se sente fraco, e não entende. Você acha que o problema é a vitamina, você acha que o problema é a pregação, você acha que o problema é a equipe diaconal, você acha que o problema são os outros, quando muitas vezes o problema está em você. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Salmo, que na tua presença há alegria. Então o problema não é da igreja, o problema não está no culto. Você, na presença de Deus, renova a sua alegria. Mas o problema muitas vezes está em você mesmo. Por isso que a Bíblia diz, o salmista no Salmo 51, ele diz: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Uma das orações mais profundas, que demonstra a máxima das máximas sinceridades:
renova em mim, restaura em mim a alegria da tua salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz, no Salmo de número 100, o seguinte: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Servi ao Senhor com alegria. E a pergunta é: será que para as pessoas que estão presentes aqui ouvindo essa mensagem, será que elas estão servindo nas suas igrejas ao Senhor com alegria? Ou será que elas estão servindo por obrigação? Estão servindo porque um dia foram levantadas, ordenadas, consagradas, porque estão na escala e não tem nenhuma alegria de servir? Isso precisa ser mudado. Considerai o vosso passado, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado. Diga à pessoa que está do seu lado: considere o seu passado. Nós devemos olhar para trás. Não podemos deixar que a acomodação nos anule, nos neutralize, nos mate. Porque o céu não é uma porta para os diáconos, é a porta para o salvo. Os diáconos precisam se arrepender, os pastores, os bispos, cada um de nós. Meus amados irmãos, servir ao Senhor com alegria. Será que nós vivemos esse salmo em nossas vidas? Mas o Senhor fez vir seca sobre as montanhas, sobre os cereais, sobre vinho, e continua o texto, sobre o azeite. O azeite era o material que mantinha o fogo aceso. O azeite e o óleo era de onde saía as chamas. A chama na presença de Deus. Êxodo capítulo 3, ali no Monte Horebe, aquela sarça onde a presença de Deus se manifestou, ela tinha chamas, mas não consumia aquele vegetal, aquele arbusto. Presença de Deus. Quando nós lemos sobre a presença de Deus no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, diz que ali havia fogo. Presença de Deus. A presença de Deus que dirigia Israel no deserto, durante a noite, como uma coluna de fumaça. Êxodo capítulo 13, presença de Deus. Elias tem dois momentos que se depara com fogo. O primeiro deles está ali em 1 Reis capítulo 18, quando no Monte Carmelo ele clama ao Senhor pela sua presença, a manifestação do seu poder, naquele alagado altar, e desce fogo do céu e consome o sacrifício. Presença de Deus. E quando Eliseu cruza o Jordão, a Bíblia diz que ele sobe, e ao redor daquela subida havia fogo. Presença de Deus. É por isso que Levítico diz no capítulo 6, olha, o fogo nunca pode se apagar no altar. Tem que sempre haver fogo, meus amados irmãos, porque esse fogo é o que nos purifica. É o que nós lemos ali em Isaías capítulo 6, quando Isaías vem um serafim, a única menção dos serafins na Bíblia, pega uma tenaz com a brasa, coloca a brasa aquecida, a brasa quente, coloca no lábio do profeta, e os seus lábios são purificados. Nós precisamos do fogo. A fogo é a presença do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Nós precisamos que essa chama se mantenha, mas a questão é que ele fez ver seca. Veio seca sobre as montanhas, veio seca sobre o cereal, veio seca sobre o vinho, veio seca sobre o azeite. Parece que a sua vida está ressecada. Parece que você já não tem mais prazer no serviço. E eu quero então encerrar com o versículo número 14. Quando a Bíblia diz, para aquele povo que considerou o seu passado, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de quem? Todo o povo, e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o Senhor despertou o espírito de Josué, o Senhor despertou o espírito de cada um dos presentes ali, que considerou o seu passado.
que falaram: eu vim aqui para ver mudança, eu estou aqui para ver mudança, eu quero mudança na minha vida, porque eu vou ver mudança na minha igreja também. Então eu quero fazer um convite a todos aqui nesse momento, que vocês por favor fiquem de pé. Fiquem de pé nesse momento, e nesse momento feche os seus olhos, e eu peço a você, considere o seu passado. Considere o seu passado e comece a orar agora. Senhor, eu quero renovar o primeiro amor na minha vida. Senhor, eu quero renovar o meu serviço a Ti. Eu quero servir ao Senhor com alegria, mas eu te peço, restitui essa alegria no meu coração. É momento de restituição. E se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração, porque você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, mas você veio aqui para sentir os efeitos dessa palavra, para ter transformação na sua vida. Então você precisa de renovação. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero convidar a você a não aceitar ficar como estava, mas ser renovado nessa tarde. Que a tarde de hoje seja um marco na sua vida, seja uma história na sua vida, seja um retrato na sua vida. E você colocou a mão no seu coração, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, porque hoje é tarde de restituição. Venha, você colocou a mão no seu coração, pode vir aqui à frente. Estou chamando aqui os diáconos, colocar a mão nos seus corações. Saia do seu lugar agora, vem aqui à frente. Nós vamos orar por sua vida. É amanhã, é tarde de restituição. Restituir o serviço com alegria, com amor, com zelo, com empenho, com temor. Várias pessoas estão vindo aqui à frente. Saia do seu lugar, porque hoje é uma tarde para marcar a sua vida. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui apenas para passar o seu tempo. Você veio aqui para firmar um momento com Deus, dizendo: Deus, eu vim para ouvir a Tua voz, e a Tua voz ecoou no meu coração. E eu te peço, restitui, Senhor. Restitui o que tem se perdido na minha vida. Eu não sonho mais com as questões ministeriais. Eu não tenho te buscado mais no meu íntimo. Considerai o vosso passado. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho. Se você quiser colocar a mão no seu coração ainda, continua colocando no seu coração. Agora você que está aí atrás, você que não veio aqui à frente, comece a levantar agora e comece a orar por seus irmãos e conservos. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, restitui. Restitui, Senhor, nessa tarde, Senhor, abençoa nossos irmãos. Que, Senhor, sejam mudados, alterados, modificados, transformados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Cante conosco. Restitui. Restitui nessa tarde, Senhor. Restitui o diaconato de cada igreja, Pai. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Restitui a alegria da salvação. Restitui, Senhor, a alegria no serviço. Restitui o prazer em te buscar. Restitui, Deus. Restitui, Senhor. Cante. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Vou pedir aos bispos para que possam ministrar sobre cada uma das vidas aqui. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, perda o clamor. Restitui. Eu quero de volta, eu quero. Sara-me com teu azeite em minha luz. Restitui.
Volte ao seu lugar, aplaudindo e glorificando ao Senhor. Volte ao seu lugar, exaltando ao Senhor. Diga à pessoa que está do seu lado hoje: foi tarde de restituição. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Os planos que foram embora, sonho que Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos, diga isso. eras vestem agora, pelo tudo que já morreu. Glória a Deus. Podes pensar que este é o teu fim. Não é, não é. O que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Espírito, eu quero de volta o que é meu. Sara-me E põe teu azeite em mim. Faz isso, ó Deus.